Fala galera, hoje a gente vai resolver um exercício de campo elétrico, né? Um assunto bem interessante aí da área de eletrostática, um exercício que caiu em 2020 no vestibular da XPSEX, belezeira? Então, o exercício em si, né, ele vai tratar de sistemas vetoriais, tá? A gente vai discutir um pouco sobre o vetor do campo elétrico, né, o comportamento do vetor em si, tudo bem? E encontrar aí um vetor resultante, tá? Então, bora lá para o enunciado. Bom, o enunciado, pessoal, diz o seguinte, ó. Nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles XYZ, né? Isósceles, então, eu tenho dois lados iguais aqui, ó. 3 e 3 centímetros, tá? Onde ele fala que o lado XY é igual ao lado YZ, ou seja, 3 centímetros. Foram colocadas, então, ó, uma carga elétrica pontiforme QX de mais 6 nanocoulombs no vértice X, aqui, tá? E uma carga elétrica pontiforme QY de mais 8 nanocoulombs no vértice Y. Tudo bem? E aí ele fala o seguinte, né? A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é, dado o seguinte, todo esse experimento acontece no vácuo. Então, o meio é o vácuo e a constante eletrostática é o K0, 9 vezes 10 elevado à nona, em unidades do SI, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Beleza? Bom, para fazer o exercício, né, eu vou trazer aqui em destaque a figura, né, do triângulo, para que fique mais fácil aí a nossa compreensão dos vetores, tá? Ó. Então aqui eu tenho a figura, tá bom? Do triângulo isósceles, triângulo retângulo isósceles. Bom, esse ponto Z, ele vai sofrer o seguinte, né? Eu estou colocando duas cargas, eu estou estudando duas cargas, o comportamento do campo elétrico de duas cargas. Essas duas cargas, elas estão à mesma distância do ponto Z, ó. A carga que vai estar aqui no ponto X, vou representar ela aqui por um ponto azul, ó, a carga que está no ponto X, e vou representar a carga que está no ponto Y aqui por um pontinho laranja, ó, tá? Então, essas duas cargas, elas estão à mesma distância do ponto Z. Então, no ponto Z, eu vou ter o quê? A perturbação, né? Naquela região do espaço, ela vai sofrer a perturbação desses dois campos elétricos, tudo bem? E o exercício me pede qual é o resultante, tá, pessoal? Primeiramente, né, a gente tem que descobrir o quê? A direção e o sentido do vetor, para depois a gente determinar o módulo desse vetor. Bom, como que a gente determina a direção e o sentido? Pessoal, as cargas citadas no exercício são cargas positivas, ó. Então, o QX ele é positivo, mais 6 nanocoulombs, tá? E o QY, ó, ele também é positivo, mais 8 nanocoulombs. Então, tem duas cargas positivas. Carga positiva, né? Lá pela convenção do campo elétrico, o que eu sei? Carga positiva, o vetor do campo elétrico vai apontar em um sentido oposto à carga. Então, ó, o ponto Z está aqui embaixo, carga X está lá em cima. Então, para a carga X, ele tem que apontar o oposto. Ó. Na vertical, ele vai apontar o oposto à carga X, ou seja, para baixo. Tá? Vamos só dar uma ajeitadinha na nossa régua aqui, ó. Pananã, deixar ela na vertical, ó lá. Verticalzinho, o vetor vai ser da carga que está no ponto X, eu vou colocar ele para baixo. Como eu representei ela de azul lá, eu vou colocar o vetorzinho azul aqui também, ó. Tá, beleza? Aí esse vetorzinho azul, pessoal, então, ó, ele vai nos dar a representação do campo elétrico da carga que está no ponto X. Então eu vou chamar aqui, ó, de campo elétrico X, vetorzinho, vertical para baixo, tudo bem? Lá no ponto Y, vou ter outra carga, tá? Agora a carga ela também é positiva. Aí, em relação ao ponto Y, ó, o ponto Z se encontra em uma linha horizontal, ó. Vamos lá então, mudando nossa linhazinha aqui agora para uma vertente horizontal. Opa, olha lá. Está na linha horizontal. O ponto Y está o quê, professor? Está à esquerda da horizontal, tá? Então, ela é positiva. Para onde o vetor vai apontar?
para a direita. Pessoal, as distâncias são as mesmas, só que a carga y tem um valor de carga maior. Então, esse vetor ele tem que ser maior, porque o campo que ela vai, então, gerar neste ponto aqui, ó, vai ser um campo um pouquinho maior do que o outro. Ó. Desenhar ele um pouquinho maior aqui para a gente ter mais ou menos uma representação, né? Vai estar fora de escala, mas para a gente manter mais ou menos uma proporção, tá? Então, esse campinho aqui, ó, esse vetorzinho laranja, é da carga y. Então, esse aqui é o campo EY. Ok? Então, ó, determinei os dois campos, tá? Quem vai ser o EX, quem vai ser o EY. Professor, e o resultante? Pessoal, sominha de vetores, né? Ó, soma de vetores, a gente pega o quê? Sequencialmente, ó, eu vou só transmitir esse vetor para cá, ó, para completar a soma, ó, vetor EY mais vetor EX, tá? Então, isso aqui, esse método, né, é o método da linha poligonal, tá? Termina um vetor, ó, pá, já começa o outro. Somei esses dois vetores, eu vou determinar quem é o resultante, ó. Vamos lá, então? Resultante é quem, professor? É quem fecha a figura, ó. Vamos lá? Opa, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. Aí, agora ficou show de bola. Vamos fechar a figura aqui, então, com o vetorzinho preto aqui, ó. Pronto. Fechei a figura. Olha lá. Qual que é o sentido dele? A direção está inclinada, ó. Qual que é o sentido dele? O sentido dele é apontando, ó, para o final aqui da soma. A soma termina lá no EX, então ele vai apontar para baixo, tá? Esse é o vetor resultante. Opa, eu descobri quem é o vetor resultante. Só que o exercício, né, ele quer a intensidade do campo elétrico. Eu achei o quê? A direção e o sentido do campo elétrico resultante em Z. Tá? Só que ele quer o quê, professor? Ó, ele quer a intensidade. Professor, mas como é que eu acho a intensidade de vetores? Depende. Nessa situação, ó, foi formado um triângulo retângulo. A intensidade desse vetor é a hipotenusa. Então, ó, se eu quero encontrar a intensidade dele, ó, o valor desse vetor vai ser a raiz quadrada da soma dos catetos. Pitágoras, olha lá, ó, vai ser a intensidade do vetor EY ao quadrado mais a intensidade do vetor EX ao quadrado. Tudo bem? Então, essa daqui, ó, relaçãozinha lá de Pitágoras. Ok? Bom, mas para determinar o valor da hipotenusa, eu preciso antes da intensidade dos outros vetores, que são os catetos. Beleza? Então, vamos lá, ó. Show de bola. Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui, a gente criar um pouquinho mais de espaço. Foi. Deixa eu jogar aqui para baixo para a gente visualizar um pouquinho da figura ali, tá? Então, quem vai ser o EY? Vamos lá. O EX ou EY, né? não importa por qual eu comece aqui. Eu vou começar pelo EY, tá? Que é o laranjinha aqui. Então, vamos manter um padrãozinho de cores, ó. O EY é a intensidade do vetor do campo elétrico da carga que se encontra aqui, ó, nesse ponto Y, tá bom? A intensidade de quem está no ponto Y, pessoal, vamos lá, ó, ele é o valor do meio, que no caso aí é o vácuo, K0, o módulo da carga, que no caso é a carga que está no ponto Y, vamos chamar de QY, módulo dela, ok? Pela distância entre a carga e o ponto ao quadrado. Tá? Então, esse daqui é o valor, a intensidade, o módulo do vetor EY. Vamos calcular ele, ó, substituindo valores. Ó. Quem vai ser o EY? Vai ser o K0, que já está nas unidades do Sistema Internacional. Então, eu só coloco ele aqui, ó, 9, 10 a nona. Tá? O QY. Professor, quem é o QY? Vamos lembrar lá, ó. Aqui apareceu. Ó. O QY é 8 nanocoulombs. Pessoal, 8 nano, tenho que passar para coulombs, né? Por quê? Porque minha constante ali, do K0, está no Sistema Internacional. Como eu tenho que passar para coulombs, esse 8 nano vai ser 8 vezes 10. Pessoal, nano para coulomb é menos 9.
tá? Então, 1 nanocoulomb é 10 a menos 9 coulombs, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, em cima, como é módulo, o valor é positivo, né? O 8 já está positivo, pela distância ao quadrado, ó. Vamos agora para a distância. Qual é a distância lá, ó, no nosso triângulo, ó? Daqui para cá são 3 centímetros. Lembrando, nossa constante está no sistema o quê? Internacional, tá? Bom, sistema internacional não é centímetros. Vamos lembrar, sistema internacional é metros. Tudo bem? Sistema internacional é metros, então posso usar 3? Não, não. Ah, professor, então eu vou usar 3 dividido por 100. Isso, 3 dividido por 100. 0,03. Mas, para facilitar a nossa vida, né, pessoal, porque a gente não é bobo, não é nada, ó, ao invés de usar 0,03, a gente usa aqui, ó, notaçãozinha, ó, 3 vezes 10 a menos 2. Opa, porém, ao quadrado. Agora é a velha e boa matemática básica, né? Ai, é básico, mas eu não sei. É básico, ó. 9 vezes 8, 72. Ok? Multiplicação de potências de base 10. Conserve e somo. 9 com menos 9, 0. O professor, mas quanto que é? É 1. 10 elevado a 0 é 1, tá? Mas depois a gente complementa ali, ó. Dividido. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado. Conserva a base, faço vezes 2, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. 72 por 9, 8. Vezes 10. Na divisão, subtraio 0 menos menos 4, né? O menos ali que eu estou falando é a subtração da regra, tá bom? E aí tem o menos do expoente que está embaixo. O menos da regra com o menos do expoente dá mais. 0 mais 4, 4. E campo elétrico, estava no sistema internacional? Estava. Newton por Coulomb. Ok? Vamos dar um destaque aqui para nós, ó. Destacando. Ok? Que campo elétrico que é esse, professor? O EY. O EY. Ok? Primeiro passo foi dado, ó. Achei o EY, tá? Falta agora quem? O EX. Vamos lá, então? Montando a equaçãozinha para o EX, que é o nosso campo da carguinha azul. Olha lá, ó. O EX, campo da carguinha azul. O meio mudou? Não. K0. Mudou a carga agora, né? A carga que está no ponto X, o módulo dela e a distância entre ela e o ponto ao quadrado. Olha lá. Então, o EX vai ser igual. Voltando lá em cima para a gente anotar os dados, né? O meio eu já sei, tá, pessoal? É o vácuo, então eu já vou colocar aqui, ó. 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Então, tudo na equação tem que estar no sistema internacional. Vamos ver lá qual que é o valor da carga que está no ponto X, ó. Mais 6 nanocoulombs. Então, 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Vamos lá. Voltando aqui. Centralizar. Ó, 6 vezes 10 a menos 9. Dividido por quem, professor? Pela distância. Mudou? Não, né? É um triângulo isósceles lá. É um triângulo retângulo isósceles. Então, é 3 centímetros também. 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Ok? 9 vezes 6. Vamos lá, ó. EX. 9 vezes 6, 54. 10. 9 menos 9, 0. Dividido. Ficou feio, nós coloca de novo. Dividido. 3 ao quadrado, 9 vezes 10. Menos 2, 10 elevado a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 4. 54 por 9, 6. Então aqui vai ficar 6 vezes 10. 0 menos menos 4 mais 4 Newton por coulombs. Olha, nano. Ficando louco aqui. 6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Coisa linda. Olha lá. Determinei os dois. Agora vamos determinar o resultante. Lá em cima eu tinha falado, né, que o resultante é a hipotenusa lá que foi dada quando eu somei os dois vetores, né? Somando os dois vetores, a intensidade do campo resultante, pessoal, ó, ela é igual à raiz do campo
do y ao quadrado mais o campo do x ao quadrado. Vamos lá, então? Primeiro, pessoal, já vou colocar direto os quadrados aqui, tá? Para facilitar a nossa vida e não precisar usar mais espaço aqui, tudo bem? Ó, primeiro vai ser a raiz, ó lá, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, vezes 10. Se eu colocar o 10 elevado à quarta ao quadrado, vai dar 10 à oitava. Mais 6 ao quadrado, 36, vezes 10, ok? 4, 10 à quarta ao quadrado, também 10 à oitava. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, facilitou minha vida, por quê? Porque tudo está multiplicando o 10 à oitava. Então, é só efetuar a soma. Ó. 64 com 36 é 100. Então, vamos lá. Ó. O campo elétrico é igual a raiz 64 mais 36 de 100. Opa. Vezes 10 à oitava. Pessoal, 100 vezes 10 à oitava, esse 10 aqui é como se fosse um 100 aqui, é como se fosse 10 ao quadrado, né? Então, 10 ao quadrado, ó, 100, 10 ao quadrado vezes 10 à oitava dá 10 à décima. Professor, como é que eu efetuo essa raiz? Simples, né? Conservo o nosso 10 e divido o expoente por 2, ó, para tirar a raiz. 10 dividido por 2, 5. Newton por Coulomb. Finish exercício. Coisa linda. Olha lá, ó. O campo elétrico resultante dá 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Vamos ver as alternativas lá em cima. Olha lá. A alternativa já apareceu aqui. Vamos fixar, ó. Alternativa E, ó, 10 à quinta newtons por Coulomb. Belezeira, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí a resolução, tá? Em breve a gente faz mais algumas aí para vocês, tudo bem? Até mais e fiquem bem. Tchau, tchau.